Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe levantando-se ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Queridos, então, este jovem José, quando nós meditamos sobre a vida dele, a princípio nós vamos vê-lo sendo paparicado pelo seu pai, cuidado pelo seu pai, e nós vamos ver esse jovem vivendo uma vida, de certa forma, próspera. Só que José tem uma atitude particular que revela o reino dos céus, que fala de algo que Jesus foi revelar anos e anos depois. Então Deus já havia percebido no coração de José algo que lhe agradara. O que nós vemos então é que José vai passar por provações das mais terríveis. Por causa deste sonho, os seus irmãos vão estar o odiando, e em uma oportunidade que eles têm, eles o pegam, vendem José para homens midianitas como escravo. Estes vendem José para Potifar. E o que é mais interessante nesta história é que José vai sendo agora vendido como escravo, e ele não deixa de ser fiel ao Senhor. Ele poderia ser alguém frustrado, decepcionado, alguém que murmuraria. E quando ele está na casa de Potifar e é tentado pela mulher de Potifar, ele vai dizer algo interessante, irmãos. O que muitos, talvez, por muito pouco, murmuram, José não se esquecia de Deus e não deixava de servir da melhor forma, por mais que fosse como escravo, por mais que tivesse perdido a sua liberdade. Mesmo assim ele se submetia a servir e a ser fiel a Deus. José então faz algo que me impressiona, porque quando ele está diante da mulher de Potifar, ele vai dizer algo, irmãos, que eu e você precisamos atentar para isso. Ele diz: olha, eu não vou pecar contra o meu Senhor, e não vou pecar contra o meu Deus. Então veja, José era um escravo, era um servo. Outros certamente teriam outras atitudes. Talvez diriam: é minha oportunidade. Outros talvez diriam: ah, Deus se esqueceu de mim mesmo, agora eu sou um escravo. Mas é bom que eu e você atentemos para a palavra do Senhor, que diz que Deus, Ele está conosco em todo tempo e em todo momento. Jesus Cristo chegou a dizer: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não importa o que você passar na sua vida, atente para isso, o Senhor está ao teu lado para te sustentar e te guardar. Não importa as provações, as lutas, as perseguições. E José vai tomar esta atitude, irmãos, de no meio desta provação, sendo escravo, ele vai estar dizendo: eu não vou pecar contra Deus. A impressão do quadro, quando você vai pintar um quadro desse, é que Deus esqueceu de José.
Porque José, vendido, separado do pai à força, o que passou pelo coração ou pela mente de José? De repente meu pai também se esqueceu de mim, ninguém veio atrás de mim, ninguém me procurou. O que passava no coração desse jovem? Mas uma coisa maravilhosa que nós encontramos no coração de José é que ele servia bem e, além de tudo, guardava fidelidade para com Deus, não importava a circunstância, não importava o que ele passasse. E para piorar a situação, ele é caluniado pela mulher de Potifar, e Potifar agora o leva preso, e dentro da prisão, mesmo dentro da prisão, a Bíblia diz que José vai servir e servir tão bem, que é colocado como chefe de todos ali, sobre todos ali. Então esse caminho que José traça, irmãos, é um caminho que chama a nossa atenção, porque você não perdeu a sua liberdade, porque você tem tudo, né, para ser feliz vivendo em sua casa, em sua família. E quantas vezes nós ainda, dentro de casa, não queremos servir bem a ninguém, reclamamos de tudo. José está como escravo e mesmo assim está servindo e servindo muito bem, e fazendo tão bem que os seus patrões, tanto Potifar como aquele que era o chefe dos presos ali, enfim, aquele que coordenava a prisão, viu em José alguém que ele podia confiar, porque José servia e servia bem e com fidelidade. Então nós precisamos tomar isso para nossas vidas e viver essa realidade. Se você pegar, eu vou correr aqui um pouquinho ainda em Daniel, se você for abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, e eu vou ler apenas 2 versículos. Olha esse texto. Esses 2 jovens me chamam muita atenção, porque além dos 2 terem 17 anos aproximadamente, eram jovens que foram tirados da sua família à força, e mesmo assim permaneceram fiéis diante do Senhor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e veja qual era a linhagem de Daniel, da linhagem real e dos nobres. Então Daniel não era qualquer um, era um jovem de 17 anos, que estava acostumado a viver do melhor. O texto segue dizendo: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na língua dos caldeus. Eu vou tentar falar rapidamente, mas José, então, Daniel é esse jovem, 17 anos, tirado à força da sua família, dos nobres. E se você reparar o texto com cuidado, está dizendo que era o chefe dos eunucos. Se era o chefe dos eunucos, irmãos, eu não vejo na Bíblia Daniel casado, e Daniel certamente também foi feito eunuco para viver dentro do palácio do rei. Desse jovem de 17 anos foi tirado toda a esperança de casar e gerar filhos, foi tirado toda a esperança de sonhar os sonhos de qualquer jovem, e ele foi levado cativo para uma terra distante, para servir a um rei que o havia levado como escravo. O texto vai dizer que Daniel permanece também fiel a Deus nestas circunstâncias. Ele vai permanecer fiel a Deus de tal maneira que a Bíblia Sagrada diz que ele vai servir e servir tão bem ao rei, que o rei vai se agradar tanto de Daniel, que vai querer fazê-lo como o presidente sobre todos, o líder maior, só abaixo do rei. Há ali ciúme, ali inveja, mas Daniel permanece fiel diante do Senhor em todas essas circunstâncias. E quando você observa tanto Daniel como José,
a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem, você vai observar que tanto Daniel como José, nestas circunstâncias, eles guardam a fidelidade a Deus no meio de uma situação que qualquer um diria: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. José declara para a mulher de Potifar: eu não vou pecar contra o meu Deus nem contra o meu Senhor. E Daniel vai declarar: eu não vou participar de um banquete oferecido a outros deuses, eu não irei me contaminar com o manjar do rei. Por quê? Porque ele estava guardando a comunhão e a fidelidade para com Deus em uma circunstância que muitos certamente se esqueceriam de Deus. Então Daniel permanece fiel em uma circunstância, irmãos, dificílima. E o texto vai dizer que tanto José como Daniel vão prosperar nas situações mais escabrosas que poderiam acontecer, sendo tirado a liberdade, sendo levados cativos como escravos. Mesmo assim, eles prosperam nesta situação que é uma das mais difíceis. E o que eu encontro aqui? Eu encontro, irmãos, alguém que acessou os céus, alguém que entendeu como funciona o reino dos céus, alguém que entendeu o que é de fato viver conforme o que Deus nos propõe. Quando você segue então adiante, aí eu quero, partindo aqui para a conclusão, olha o que diz em Mateus, no capítulo 20. O texto vai dizer a partir do verso 25. Então Jesus, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Parece que ele está aqui lembrando de José e de Daniel, porque eles tiveram que se submeter a homens cruéis que lhes devia obedecer. E aí Jesus diz: olha, os gentios dominam e exercem autoridade sobre eles. No versículo 26, Jesus vai dizer: não será assim entre vós, pelo contrário. Então olha como Daniel e como José acessaram este ensinamento de Jesus, viveram esta realidade. Todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja servo, sirva bem. Então olha como o texto vai cooperar com a história de José e de Daniel. Quem de fato servir bem, quem de fato for servo, vai tornar-se grande. É o segredo da palavra do Senhor. E Jesus, e a Bíblia toda vai conformando ou concordando com isso, porque há textos na Bíblia dizendo: sê fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então muitas pessoas acham que servir é demais, mas servir é o caminho que Deus aponta para alcançar lugares altos. Então Jesus está dizendo: olha, se você quiser tornar-se grande, torne-se antes servo e sirva bem. E ele diz mais sobre ele: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos ou por muitos. Então olha para esse texto. Jesus Cristo aqui está declarando, irmãos, que ele veio servir e dar ainda a sua própria vida nesse servir ou nesse serviço, entregar o que ele tinha de melhor, a própria vida, de mais rico, de mais caro, a própria vida. Então Jesus veio nos servir, não apenas com o trabalho, mas servir com a própria vida. E tem muitos de nós que não queremos servir, nem em casa, nem ao próximo. Muitos reclamam até de servir ao patrão.
E Jesus vai declarar esse segredo, e esse segredo, ele é do reino dos céus, porque quando você pega o próprio Cristo, a Bíblia vai dizer ali em Filipenses capítulo 2, se não me falha a memória, que ele vai se humilhar, tomando a forma de servo, de homem, de servo, e ele vai se humilhar a tal ponto, servir a tal ponto, que ele vai se entregar à morte, morte de cruz, para servir a humanidade, para nos servir, para servir ao Pai. E ao prestar este serviço, a Bíblia Sagrada diz que por causa desta atitude de Cristo, Deus o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome. Então, se eu e você aprendermos a servir, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo. E Jesus mudou esse mandamento, não como amamos a nós. Ele diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Ele vai mudar, ele diz, novo mandamento vos dou. Ame ao próximo como eu vos amei. De que maneira Jesus amou? Jesus amou ao ponto de entregar a sua própria vida por todos nós. Então, servir no reino dos céus, e aí quando você pega esses textos, estas histórias, estes personagens, você lembra de Deus, meu irmão. Por quê? Porque o prazer de Deus sempre foi servir. Tudo que Deus faz, quando você ouve textos como o próprio Jesus falando, eu e meu Pai trabalhamos até agora. Deus trabalhou, preparou esta terra, preparou um jardim, e depois que tudo estava pronto para servir a quem? Ao homem. Tudo ele fez para servir ao homem, e o colocou no melhor lugar. Ele deu tudo de bom e do melhor, servindo. Então, se Deus assim serve, e Jesus fala sobre isso, Jesus diz, quem é maior? É aquele que se assenta à mesa ou aquele que serve? Na realidade, quem é maior aqui entre nós? Eu que estou ministrando ou vocês que estão ouvindo? Vocês vieram aqui e eu sou colocado como aquele que serve. Eu preciso servir e servir bem a cada um de vocês. Então cada um de nós é chamado para servir, para ser servo. Jesus Cristo, ele veio servir. Quando você vai pegar textos, está lá em Hebreus 12. Olha o que vai dizer, irmãos. Hebreus 12, Jesus nos serviu de tal maneira. Bom seria se tivesse a linguagem, né, na linguagem de hoje aqui, mas essa tradução minha dará para vocês entenderem. 1 e 2 diz assim, portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então estamos aí sendo, de certa forma, perseguidos para estarmos sendo embaraçados, né? Para cairmos aí em pecado. Tudo isso está vindo contra nós, mas o Senhor nos chama a atenção aqui para dizer, persevere nesta carreira que Deus tem proposto para você. Aí o texto vai dizer no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a dor ou a cruz, dependendo da tradução, desprezou a afronta ou a ignomínia, dependendo da tradução, e está sentado à destra do trono de Deus. Então observa isso. Jesus Cristo suportou a dor, suportou toda a palavra de afronta, e no Calvário, na cruz, ainda ora intercedendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele vai servir sempre da melhor maneira. E o que a Bíblia vai dizer? Que ele vai estar assentado à destra do Pai, porque Deus o havia prometido, havia declarado promessas extraordinárias a Cristo Jesus. José teve um sonho. Ele sonhou, olha, eu sou como esse molho e vocês vão se prostrar diante de mim, até meu pai e minha mãe. Enfim, ele teve esse sonho, ele teve essa visão. Daniel não teve nenhum tipo de visão nesse sentido, mas ele foi fiel. José passou por um caminho adverso, mas porque ele serviu bem, sem murmurar e reclamar,
servindo com toda fidelidade, Deus foi derrubando tudo que estava em volta, tentando atrapalhar o caminho dele, e foi o erguendo, e ele foi proclamado até como pai de Faraó. Daniel, da mesma maneira, serve bem e é colocado de tal forma, queridos, que a Bíblia Sagrada diz que até Nabucodonosor se prostra diante do Deus que Daniel servia. Olha para esse negócio. Quando você olha para qualquer um de nós, você vai ver seres humanos normais, de carne e osso, enfim, normais, cada um vestido à sua maneira. Daniel, José, não tinha muita diferença no sentido de aparência, eram seres humanos normais. Qual era a diferença deles? Qual era o maior tesouro que eles possuíam e que eles lutaram para não perder? Mesmo sendo seres humanos comuns, eles guardavam dentro dele a comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo agindo na vida deles, a comunhão com Deus. Então, quando você guarda a comunhão com o Senhor, Deus vai te colocar em lugares onde alguém vai olhar e não vai dar nada para você, mas ele não sabe que Deus está habitando dentro de você, e a coisa pode mudar da noite para o dia, a qualquer momento, se você permanecer fiel a esse Deus, servindo. A Bíblia Sagrada diz que quando você for servir alguém, sirva como se estivesse servindo ao Senhor, faça o melhor que você pode, porque você vai guardar esta comunhão com Deus, e quando você menos esperar, o Senhor vai fazer explodir a presença dele na sua vida, a glória dele na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque verão Deus na sua vida. Dirão: mas que homem é esse? Quando viram a graça de Deus na vida de José, Faraó não suportou. Aí está quem nós precisamos. Quando lançaram Daniel na cova, que homem é esse? Que os leões dormiram, joga o resto daí dentro. Quando lançar, enfim, quando você observa esses textos, então Jesus vem e serve. E aí eu quero ler um texto para encerrar aqui, ou chegar para o encerramento rapidamente, lá em João 10, irmãos. Olha o que diz João 10:11. Diz assim, Jesus dizendo, olha o que Jesus nos deu como servo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele nos serve com a vida. E aí eu quero que você perceba isso. No próprio texto de Romanos 8 está escrito o seguinte, né? Que tudo que nós passamos aqui, todas as provações, elas não são para nos destruir, mas são para revelar mais e mais Deus em nós. Observa José, Daniel e Jesus. As promessas através dos sonhos a José, a Daniel, apenas a fidelidade dele trouxe para ele a bênção de Deus. Jesus permaneceu em total fidelidade ao Pai, e a Bíblia diz que ele recebeu um nome sobre todo nome. Então olha para você, queridos, preste atenção. Eu não sei o que você passa na sua vida, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei, mas preste atenção. Há um tesouro prometido para você nesta palavra. Você não precisa nem de sonhar, você só precisa meditar nessa palavra. Se você for fiel até o fim, tem um texto onde Paulo está dizendo: as leves e momentâneas tribulações que nós passamos não são para comparar com o peso eterno de glória que iremos receber naquele dia na eternidade. A glória que está preparada para você. É por isso que Jesus desprezou a afronta. Eu não sei se alguém tem te ofendido, tem tentado te magoar. Despreza tudo isso, não dê lugar a nada destas coisas. Eu não sei se alguém tem te ferido, te machucado, suporte a dor, mas sirva ao Senhor com fidelidade, porque você tem promessa de Deus sobre a tua vida, você tem um tesouro eterno te aguardando. Não perca a bênção de Deus que está prometida sobre você ou para você. Então você tem na palavra do Senhor, e aí o texto vem e nos revela tudo isso.
Então que nós venhamos fazer o melhor, servir da melhor maneira, da melhor forma, onde quer que você esteja. Eu não sei, empresa, igreja, eu não sei qual é teu cargo, tua função. Faça pensando em Deus. Por quê? Porque aqui você só está treinando. Naquele dia você vai servir a Deus face a face, você vai estar diante dele, e ele vai te recompensar com uma glória que não se vê, não se compara, não se pode descrever, que te aguarda na eternidade. Não se compara com aquilo que José recebeu nesta vida, não se compara com aquilo que Daniel recebeu nesta vida. Está acima de tudo isso, irmãos, está acima de tudo isso. Então não permita perder esta bênção. Faça o melhor da sua vida para Deus, sirva com fidelidade diante do Senhor. Não importa se alguém reconheça ou não, lembra que Deus está olhando para você. E se você quer ser grande na presença do Senhor, seja servo, se coloque como o menor servo. Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, e tudo vai cooperar para o bem na sua vida. Tudo vai cooperar, tudo, meu irmão, tudo vai cooperar. Ninguém vai entender. Vão começar a ver pessoas caindo para um lado e para o outro, e você seguindo o seu caminho. Por quê? Porque Deus está olhando, está dizendo: aquele me serve bem, aquele serve bem. Ele vai estar te sustentando pela mão, e você vai alcançar vitórias que só Ele tem para revelar. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo possa comunicar estas verdades eternas no teu coração. Se você pode se colocar de pé, deixa eu orar com você e por você. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, eu entro diante da tua presença, e nestes momentos em que estamos passando, principalmente em nossa nação, nós pedimos misericórdia sobre todos os teus filhos, para que não importe o que nos sobrevenha, cada um dos teus filhos permaneçam fiéis ao Senhor, se comprometam a servir ao Senhor e servir bem, em toda parte, em todo lugar, em todo trabalho, em todo serviço. Pai, que no nome do Senhor Jesus, a tua presença santa, o teu Espírito, possa agir no nosso interior, Pai, porque a verdade é que muitos estarão olhando para nós e não darão nada por nós, mas nós temos um segredo. Há um segredo em nós. Assim como disse José, era só um escravo, mas ele pôde dizer: eu não pecarei contra o meu Deus. E nesta noite, o teu Espírito Santo que habita em nós, permaneça cada dia mais nas nossas vidas, e que nós tenhamos essa sensibilidade de não entristecermos o teu Espírito, mas que nós venhamos, Pai, cada dia mais louvar, bendizer, agradar ao Senhor e viver para a glória do teu santo nome. Eu clamo por cada vida que aqui está. Eu não sei o trabalho, o serviço, a função, o que eles têm passado, mas, Pai, que cada um deles abra mão das afrontas, despreze tudo isso, suporte toda a dor, mas que eles permaneçam fiéis diante da presença do Senhor. A tua palavra declara que o teu Filho derramou o sangue por nós para nos servir. Ele nos serviu com a própria vida, Pai. O Senhor até aqui não tem nos pedido para derramar sangue, para servir alguém. Os nossos serviços têm sido muito mais leves do que o que Cristo fez por nós, incomparavelmente. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus e pelo teu Espírito, ó Santo de Israel, cada um dos teus filhos venha servir e acessar esses segredos do reino dos céus e agradar ao teu santo nome, Pai. Eu oro pedindo misericórdia e graça sobre todos, e que o teu Espírito possa revelar a tua palavra em cada coração, direcionando-os por teu Espírito, pela unção da tua presença. Eu os abençoo no nome do Senhor Jesus, e você que recebe, diga amém, diga graças a Deus, e se pode, aplaude forte aí o nome do Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu vou falar algo para encerrar, que é um segredo até para casais, né?
Um casamento, irmão, se mantém para sempre se você entender que você nasceu para servir e servir bem a sua esposa, e se sua esposa entender que ela existe para servir bem e servir bem a você. Se um se dedicar ao outro assim, certamente esse casamento não terá fim. Aprenda esses segredos, viva esses segredos, e que Deus em Cristo vos abençoe. Faça assim com suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado. Deus os abençoe. Vão na paz de Cristo Jesus.